Estamos acompanhando o desaparecimento de Giovanni Pelletier, de 18 anos, há meses. Adolescente da Carolina do Norte, sumiu na Flórida após mandar mensagem assustadora para a mãe. Mãe, me ajuda. Horas após ser encontrado por parentes, relatos apontaram um comportamento frenético e errático. Mais tarde, um vídeo mostrou ele correndo na estrada à noite, quase atropelado pelo trânsito. E agora, o laudo da autópsia finalmente revelou como ele morreu. Vamos analisar tudo isso com um investigador de homicídios. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Estamos acompanhando esse caso estranho e comovente do jovem de 18 anos, Giovanni Pelletier, há meses. O adolescente da Carolina do Norte desapareceu na Flórida, após ser buscado por parentes. Sua última mensagem à mãe foi: "Mãe, me ajuda." O corpo dele foi encontrado uma semana depois em um reservatório, já muito decomposto para ser identificado imediatamente. Isso deixou muitas perguntas abertas. Agora estamos de volta com uma atualização importante. O laudo da autópsia definiu como Giovanni morreu. Embora alguns detalhes ainda sejam obscuros, as descobertas mostram uma mistura trágica de acidente e raras complicações de saúde. Aparentemente, não há evidências de crime. Quero começar do início. Giovanni Pelletier, um jovem de 18 anos de Raleigh, Carolina do Norte, o mais velho de 5 irmãos. No fim de julho, ele viajou à Flórida com sua mãe Bridget, o noivo dela e irmãos para se reconectar com a família do pai, segundo sua mãe. Ela contou à mídia que ele nasceu na Flórida, viveu lá até os 4 anos e cresceu na Carolina do Norte com a mãe. Ela disse que ele estava animado para conhecer os parentes do lado paterno, saber mais sobre suas raízes e passar tempo com a família que não via há anos. Nas primeiras horas de sexta-feira, 1º de agosto, o departamento do xerife de Manatee informou que, por volta de 1h30, Giovanni foi buscado em Englewood, Flórida, por um primo e 2 amigos dele. O plano era levá-lo de carro por 3 horas, até a casa do avô no condado de Brevard. No papel parece simples, né? O problema é que, em apenas meia hora, as coisas começaram a dar errado. Giovanni, aparentemente, mandou mensagens para a mãe dele, 2 no total, e até tentou ligar para ela. O problema era que ela dormia. Uma dessas mensagens era simples, porém alarmante. Aspas, "Mãe, socorro." A mãe dele, ocupada estudando para um exame do conselho de farmácia, disse que só viu as mensagens por volta das 6h20 daquela manhã, junto com uma mensagem de voz do avô de Giovanni. A mensagem do avô indicava uma altercação durante a carona. E Giovanni foi deixado na estrada no condado de Manatee. Logo após seu desaparecimento, a família criou uma vaquinha online para ajudar nas buscas. A postagem mostrou o desespero e dor deles. Escrita pela tia de Giovanni, ela diz: "Nossa família vive um pesadelo. Meu sobrinho de 18 anos, Giovanni Pelletier, desapareceu em circunstâncias preocupantes e suspeitas. A última vez que alguém teve notícias dele, ele enviou uma mensagem para a mãe que dizia simplesmente: 'Mãe, me ajuda!' Então, sua mãe imediatamente tentou entrar em contato com Giovanni, mas quando ela conseguiu, o telefone e a mochila dele já tinham sido abandonados à beira da estrada. Segundo o que ela soube pelo primo que a buscou, o grupo teria fumado maconha junto após sair de Englewood. Segundo relatos, Giovanni agiu de forma errática, xingou, entrou em pânico e teria até sacado uma faca. O primo contou que tiraram a faca dele à força e Giovanni fugiu do carro. Já as autoridades relatam a história de modo um pouco diferente. Segundo o gabinete do xerife do condado de Charlotte, Giovanni saiu do carro sozinho e correu pela rodovia interestadual. Em um avanço inovador, já citado, o xerife Rick Wells disse que delegados localizaram Giovanni nas câmeras de trânsito. Apesar da baixa qualidade das imagens, afirmam que mostram Giovanni andando na estrada e quase sendo atropelado por um caminhão. Aponte ele bem aqui. Ele está vindo para o leste. Agora ele está voltando para o oeste. E tem uma barreira de concreto bem aqui. E lá embaixo é onde fica o lago. Então continuamos verificando as câmeras e tivemos sorte.
em uma loja Lowe's que fica no lado oeste da rodovia estadual 7. Temos uma câmera que está apontada para o barranco por onde ele desce às 2h19 da manhã. Coloque isso aí. Quero que você fique focado bem aqui. Agora, esse é um barranco íngreme. Está descendo ali quase uma corrida descontrolada. Se você já desceu uma ladeira, sabe do que estou falando. Mas o lago está bem aqui, na beira desse barranco. Quero dizer, o importante que quero que você veja. Não tem ninguém perseguindo ele, não tem ninguém ao redor dele. Na verdade, quando ele está descendo aquele barranco, o veículo está a 3 quilômetros de distância. Então, não há ninguém nessa área com Giovanni, não há ninguém perseguindo ele, tá? Ele está sozinho. E o que não sabemos é o que aconteceu quando ele chegou naquele lago. Eu não sei, não vou especular. A causa da morte é indeterminada. Então sabemos que não há ninguém que desça aquele barranco atrás dele. Eles não procuram por ele. Ele ficou lá, acreditamos, até ser encontrado pelo amigo da família na sexta-feira, dia 8. Nós realmente não sabemos o que aconteceu depois que ele entrou no lago. E, mais uma vez, acho que qualquer coisa que eu diga seria pura especulação. Ainda aguardamos o médico legista e o resultado da toxicologia para saber a causa da morte. Não temos todas as respostas. Sabemos que este é o último registro dele naquela noite. Enquanto o primo relatou a briga no carro, os investigadores focaram no que aconteceu depois que ele saiu do veículo. Mesmo com relatos diferentes, a polícia afirmou que os parentes de Giovanni cooperaram totalmente na investigação. Enquanto isso, a família dele e as autoridades coordenaram buscas em vários condados. Falo de delegados, cães, drones e helicópteros. Eles vasculharam a área e os familiares montaram equipes de busca próprias. Apesar dos esforços, só uma semana depois, um amigo da família encontrou o corpo de Giovanni em um lago de retenção próximo à I-75 e à rodovia estadual 70. O estado dele estava tão ruim que tiveram que recorrer aos registros dentários. Mas as autoridades confirmaram de fato que era Giovanni. E agora, após meses de incerteza, finalmente há um novo desdobramento no caso de Giovanni. O médico legista determinou a causa da morte e a forma da morte. Mas o que isso realmente significa? Como os especialistas interpretam todos os detalhes da autópsia, o laudo toxicológico, as outras evidências, é sobre isso que queremos falar. Certo? Então, para nos ajudar a entender, e quais são os novos desdobramentos? Quero chamar alguém que possa nos explicar exatamente o que tudo isso significa, do ponto de vista investigativo. Estou, mais uma vez, acompanhado pelo investigador de homicídios, Chris McDonough. Chris, obrigado pelo seu tempo. Bom te ver. Do seu ponto de vista, quão incomum é um caso de pessoa desaparecida envolver tantas jurisdições, essa quantidade de investigações sobrepostas? Quais são as vantagens disso? Quais são as complicações disso? Sabe, esse é um caso realmente interessante, Jesse. Quero dizer, o fato de você ter tantas agências envolvidas, agora você precisa definir quem vai ser o responsável. E normalmente, onde quer que o corpo seja encontrado, o escritório do legista ou do médico legista se torna o ponto de contato para isso. E então, em segundo lugar, de onde a vítima veio, ou seja, se for outra jurisdição, então eles se tornam a agência investigativa. E se houver coisas como diferentes jurisdições, então cada pessoa, quero dizer, cada agência, passa a desempenhar um papel. Mas eles não são o foco principal ou a linha de frente. E quando falo sobre desafios, tenho que mencionar que, quando você ouve que os restos mortais de Giovanni foram encontrados após uma semana em um reservatório, como isso complica descobrir o que aconteceu? Como isso complica um
a investigação do ponto de vista forense? Bem, você sabe, né? É claro que o processo de decomposição depende do calor, da umidade e de uma variedade de outros fatores que influenciam nisso. O fato de que pode haver água envolvida aqui, se o corpo tivesse, digamos, caído naquela água, então imediatamente após a morte, o corpo afundaria. E normalmente em um período de 7 a 10 dias, esse corpo vai então voltar à superfície à medida que se expande, infelizmente, por causa dos gases e de uma variedade de outras situações que acontecem. Então, nesse caso, se o corpo estivesse na água e tivesse ficado lá por, digamos, 7 dias, hipoteticamente, então, é claro, você teria atividade de animais potencialmente se alimentando do corpo, infelizmente. E então, eventualmente, quando o corpo volta à superfície, você pode ter problemas secundários com animais. E isso sempre complica o lado forense dessa situação, porque você pode perder imediatamente qualquer tipo de evidência forense assim que o corpo entra na água. E aí você soma a atividade dos animais, o calor, o sol. Isso acontece de forma bem rápida. Um corpo pode se decompor muito rapidamente, provavelmente em 7 a 10 dias nessas circunstâncias. Há um aspecto nisso, e é compreensível. Veja, há muitas perguntas aqui e, em muitos casos, a família quer saber logo o que aconteceu. Com razão. Se familiares conduzirem investigações paralelas, isso ajuda as autoridades? Eles trabalham juntos. Coordenar informações e recursos é desafiador? Porque, olha, eu já vi antes, familiares, o público, amigos, às vezes, conseguem descobrir coisas que as autoridades não conseguem. Sim, exatamente. Esse é o ponto, Gessé. Quero dizer, eles precisam estar se comunicando com as autoridades para que não haja cruzamentos paralelos, porque isso aí complica uma investigação. Por causa dos investigadores, se eles encontrarem, digamos, alguma evidência incriminadora e a família ficar pressionando e pressionando, às vezes você quer usar uma estratégia sem mostrar que tem essa informação. Então, contanto que essa informação esteja sendo compartilhada coletivamente e as agências que estão na linha de frente tenham um contato com a família para que essas linhas não se cruzem e essa comunicação não seja, você sabe, prejudicada. Ok, quero falar sobre essa nova atualização. Meses após o corpo de Giovanni ser encontrado no reservatório, as autoridades finalmente têm um laudo médico sobre a causa da morte do adolescente. O laudo da autópsia, que foi obtido por pessoas, confirma que a causa da morte foi afogamento e a forma da morte foi listada como acidental. Citação: apesar da decomposição avançada dificultar alguns achados da autópsia, não houve evidências de trauma significativo antes da morte, ou seja, não havia armas de fogo, ferimentos por tiro ou faca, nem sinais de ataque violento. O perito acrescentou que as evidências em vídeo apoiaram essa conclusão. Citação: nenhuma outra pessoa causou sua morte. Os resultados da toxicologia mostraram uma pequena quantidade de etanol no fígado de Giovanni, mas o perito explicou que isso era devido à decomposição. E o relatório também destacou uma condição médica subjacente grave, aliás, que Giovanni tinha, citação: anomalia congênita raríssima da artéria coronária, frequentemente ligada à insuficiência ou morte súbita cardíaca, principalmente durante esforço físico. O médico legista observou que essa condição contribuiu para a morte, mas não pode ser totalmente excluída. O afogamento foi determinado como a causa principal. A vida selvagem sobre a qual falamos também impactou essa cena. O legista relatou que, ao encontrarem o corpo de Giovanni, um jacaré estaria se alimentando dos restos. Foram achadas marcas de garras e sinais compatíveis com a alimentação de jacarés. É realmente horrível pensar nisso aqui, Chris. Mas qual é a sua reação a isso, a essa causa e modo de morte? Sim, quero dizer, essa é uma situação triste. Quando, sabe, sempre que você tem uma vida jovem e vibrante que está prestes a decolar, sabe, e conquistar o mundo por falta de um termo melhor, e agora, de repente, ele foi achado em um lago de retenção perto da rodovia na Flórida. Sempre vão existir aquelas perguntas que a família vai fazer em relação ao porquê e como, certo? Assim, os porquês ganham ainda mais importância.
e qualquer tipo de evidência que a investigação revelasse, que mostrasse esse porquê. E quando você recebe o laudo da autópsia, como você está falando, você pode fazer uma análise comparativa com o motivo que você já conhece. Às vezes isso ajuda, mas às vezes não ajuda para as famílias. É uma transição muito difícil, sabe? Aceitar que a realidade pode ser o que é. Só para esclarecer, devemos confiar nessa conclusão? Em outras palavras, se houvesse sinais de que ele foi atacado, espancado, esfaqueado, baleado, algo assim, isso seria evidente, certo? Quero dizer, a questão é, quão confiantes podemos estar de que não havia sinais de trauma externo, de que isso foi um afogamento e de que foi um acidente? Olha, eu não... Eles falam sobre isso. Existem outros aspectos desse caso, outras evidências que ajudariam a fazer essa determinação. Mas você se sente razoavelmente confiante de que foi isso que aconteceu? É uma tragédia. No fim, se não vemos mais isso como homicídio, quão confiante você está nessa conclusão? Bem, você não quer, sabe, prescrever antes de diagnosticar, certo? Muitas vezes, às vezes, sabe, você tenta encaixar as circunstâncias no que acha que está vendo. Então, nessa situação, né, o fato de haver, sabe, atividade de jacaré, ok, bem, como isso complicaria se houvesse trauma no corpo, ok? E aí você adiciona a dinâmica do corpo estar debaixo d'água pelo tempo que ficou. Então, nesse caso, você realmente quer pressionar os últimos indivíduos ou o último padrão de vida desse jovem. E você realmente quer que essas pessoas, eu sei que há 3 pessoas nesse caso específico, você quer voltar e potencialmente, sabe, pedir para que elas te conduzam por uma reconstituição. Sabe, o que você viu, como você viu, como ele agia, o que você fazia, coisas assim. E você sabe que o fato de uma faca ter sido mencionada nesse cenário, você realmente quer restringir isso nessa investigação. E então você leva esses fatos de volta ao escritório do médico legista e diz, olha, nós investigamos um pouco mais aqui. Isso muda alguma das conclusões que você descobriu durante o processo de autópsia? Mas em relação à responsabilidade de qualquer outra pessoa, isso está encerrado, certo? Isso está encerrado neste momento? Você sabe, nunca está encerrado, certo? Investigações de morte nunca se encerram. Quero dizer, oficialmente elas se encerram. Mas se surgir alguma outra coisa que mostre, sabe, que houve uma intenção específica de machucar essa criança, então esse caso pode ser reaberto amanhã. Sabe, há outros fatores aqui. O fato de que ele estava potencialmente fumando algum tipo de entorpecente, mas não há indicação de que isso esteja no sistema dele. Bem, sabe, isso também pode ser explicado. O fato de o corpo ter ficado debaixo d'água novamente não significa, sabe, que não havia algo naquele produto em particular. Então você quer restringir isso e realmente descobrir o que exatamente ele estava fazendo. Só quando li, percebi como provavelmente foram aterrorizantes os últimos momentos dele. E você junta isso com a ideia de que eles encontraram esse problema no coração que pode ter contribuído potencialmente para uma incapacidade de evitar o afogamento, uma incapacidade de lutar contra a água e o que pode ter acontecido. Achei muito significativo eles terem notado isso. Sim, com certeza. Na verdade, eu tive um caso em 1991, acredite se quiserem, que uma criança foi levada para pescar e só um dos 2 pescadores voltou. E ele também tinha um problema de saúde. E quando ele apareceu depois de cerca de 10 dias em um porto, onde vocês da minha antiga agência fizeram a autópsia, o resultado foi inconclusivo quanto à causa da morte. Mas quanto mais investigávamos, quanto mais pressionávamos, descobrimos que ele, na verdade, foi atingido por um anzol na água durante uma briga com o suspeito. E esses são os tipos de situações em que, à primeira vista, tudo parece simples e direto, mas quanto mais você investiga, percebe que pode haver alguma atividade suspeita ou perigosa acontecendo. Então, isso me incomoda muito, né? O fato de ter uma faca envolvida nessa situação e de haver a possibilidade de narcóticos estarem envolvidos e que ele simplesmente foi deixado no meio da rodovia. Esses são 3 indícios de uma atividade realmente suspeita.
quero sua opinião sobre outra coisa. Então, a mãe de Giovanni, Bridget, fez uma atualização comovente em sua página do Facebook, dizendo que não conseguia processar essa última notícia do seu próprio jeito, porque estava sendo bombardeada com informações e perguntas. Ela escreveu, abre aspas, ontem saiu o resultado do exame toxicológico. Antes de eu conseguir sair do trabalho, estranhos já haviam publicado online o relatório do meu filho, compartilhando detalhes íntimos antes mesmo de eu abrir o e-mail. Isso me impediu de contar aos meus filhos pessoalmente e de viver meus últimos momentos antes que minha química cerebral mudasse para sempre pelo que eu leria. Em vez disso, eu descobri por meio de capturas de tela, mensagens de voz e textos, seguidos por repórteres me perguntando sobre detalhes que eu ainda nem tinha visto. Mesmo com essa violação e crueldade, eu me lembro do motivo pelo qual lutamos para manter a história de Giovanni viva, porque através dessa luta vieram bênçãos e lembretes do poder do impacto de Giovanni neste mundo. Das doações que custearam a autópsia, cremação e celebração da vida dele. A comunidade que caminhou comigo em sua busca, desconhecidos virando família, laços restaurados e uma demonstração de amor que nos sustentou. Fiquei em silêncio sobre ameaças de morte, assédio, mentiras e os lembretes constantes do quanto falhei como mãe. O luto já é pesado. Ver pessoas esquecerem que há humanos do outro lado da tela é devastador. Não há palavras para descrever a dor de perder um filho diante do mundo. Ou o quanto me sinto violado por isso. Felizmente, existem palavras para a gratidão que sinto por cada mensagem, ligação e postagem daqueles que continuam nos apoiando durante o capítulo mais sombrio de nossas vidas. Quando eu encontrar forças para suportar essa dor, eu voltarei. Então só me deixe dizer aqui, nossos pensamentos e orações estão com a família de Giovanni neste momento incrivelmente difícil. Esperamos que essas respostas tragam clareza e conforto, já que agora eles lamentam a perda de um jovem que se foi cedo demais. Chris, a dor nunca passa, certo? Mas agora eles têm algumas respostas. Mas você também ouve sobre o impacto real que isso tem na família de alguém e como eles precisam lidar com isso. E isso é injusto. É lamentável que todas essas informações venham à tona e nem haja tempo para processá-las, nem tempo para responder. E que eles não foram informados disso primeiro. Isso é algo que você vê acontecer, onde as autoridades não entram em contato com a família primeiro e dizem, olha, antes de divulgarmos qualquer coisa, vamos falar com vocês primeiro, para que estejam cientes. Isso é estranho para você? O fato de o público ter recebido a informação antes da família nunca é algo bom. Quero dizer, e quando ouvimos o que a mamãe está dizendo aqui, ela está falando sobre todos os sentidos dela e toda a vida dela sendo reprogramados. E os produtos químicos mudam dentro do corpo dela. Infelizmente, posso falar com autenticidade sobre isso. Eu entendo de onde essa mãe está vindo. Minha esposa e eu perdemos um filho em 2003. Ele tinha 20 anos em um acidente. Então eu sei exatamente a profundidade da dor que ela está descrevendo ali e projetando para o mundo. E como você disse, Jesse, é uma responsabilidade não só das autoridades policiais, mas de todas as autoridades envolvidas nisso, garantir que a família seja cuidada em primeiro lugar. Todo o resto vai se encaixar depois disso. Então, se eles não fizeram isso, sim, ela tem todo o direito do mundo de questionar. Por que o mundo inteiro sabe disso e nós não? E sabe, às vezes, durante o processo de cura, nós, não querendo me colocar nessa conversa, mas eu já estive onde essa família está, minha esposa e eu já passamos por isso, e eu achava que entendia como era essa dor, sabe? Trabalhando com homicídios por tanto tempo. E eu não entendia. Eu achava que entendia, mas não entendia. Até que aconteceu com a nossa família. E por isso eu tenho muita empatia pelas famílias que estão passando por isso. Sabe, mudou minha vida ajudar a enxergar pelo olhar que talvez elas estejam enxergando. E acho que isso me ajudou a ser mais empático com as famílias que talvez não tenham as respostas certas ou talvez as respostas estejam lá e então guiá-las pelo motivo
de termos chegado àquela conclusão durante a investigação. Bom, antes de tudo, Chris, eu não sabia disso. Sinto muito. Não costumo falar sobre isso, desculpe. Não. Não, antes de tudo, me desculpe mesmo. Mas em segundo lugar, agradeço por você compartilhar isso. Se a família do Giovanni estiver ouvindo, acho que também vai gostar do que você compartilhou. Essa mensagem é muito importante. Eu também vou dizer que, quando você ouve isso, quando ouve o que a mãe dele disse, a ideia desse assédio, dessas ameaças, tudo isso vindo à tona, é no mínimo muito triste e perturbador. Deixe-me concluir dizendo que essa situação é trágica. Talvez nunca tenhamos todas as respostas sobre o que exatamente aconteceu, mas pelo menos existe uma parte dessa história que eles podem encerrar. Desejamos o melhor para eles. Chris, tudo de bom para você e sua família. Obrigado por conversar sobre isso. Agradeço de verdade. Muito obrigado, Jesse. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.